Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, verso de 1 a 5. Vamos ler juntos? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, verso de 1 a 5. Leiamos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é um Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, teu livro santo está aberto diante dos nossos olhos, e há necessidade, Pai, em cada um de nós, que ele seja colocado dentro do nosso coração. A teu servo Davi orou dizendo: guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso, ó Pai, que nessa noite mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nossas mentes, fazendo com que a palavra penetre e venha a fazer efeito na nossa vida no dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Pai, eu te louvo por esse momento de culto, por esse momento de estudo da palavra, e creio, ó Pai, na atuação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos perceberam na leitura feita pelo nosso presbítero Gabriel em Hebreus 11, onde tem como título Os Heróis da Fé, ou a Galeria dos Heróis da Fé, quantas vezes apareceu a palavra pela fé, falando sobre Abraão e falando sobre Sara. Então várias vezes aparece a palavra pela fé. E Abraão, não era ainda Abraão, era Abrão, sempre demonstrou uma forte confiança no seu Deus, que o havia chamado, que o havia tirado lá da sua terra, sua parentela, que havia prometido a ele uma grande descendência, e prometido a ele uma terra muito especial, uma terra que mana leite e mel. E por isso, queridos, ele é chamado de o pai da fé. E é muito fácil, queridos, a gente ter o coração alegre, sorrir, quando a gente vê a nossa vida triunfando. Assim foi também com Abraão. Estava tudo bem, e ele estava feliz, e ele estava alegre, ele estava confiante no Deus Todo-Poderoso. Quando vinha ao seu coração aquelas promessas maravilhosas feitas por Deus, esse coração se enchia de esperança e de segurança, porque o Senhor disse: através da sua descendência, uma nova nação vai nascer, uma nação especial. Então a gente imagina o coração de Abraão, agora ainda jovem, né? Não era tão velho ainda, tanto na época que nasceu Isaac, mas o coração dele estava sempre cheio. Mas o tempo passou. Abraão recebeu a sua promessa aos 75 anos de idade. E esse texto que nós estamos lendo agora, ele já envelheceu.
E então, ele começa agora a ver o fim da sua vida se aproximar. Ele vê que não tem filhos. Teve um filho erradamente com a sua serva, Agar. E ele cita no texto Eliezer, que era seu escravo, seu servo, seu homem de confiança. Então a gente vê, queridos, que ele se vê tentado a se esmorecer. A sua fé começa a se esmorecer. E o nosso tema desta noite: quando a nossa fé esmorece. Quando a nossa fé esmorece. Sua fé já esmoreceu alguma vez? Você já se sentiu fraco alguma vez na fé? Talvez pensando que Deus te abandonou? Será que Deus cumpriria as promessas dele, feitas a Abraão, agora já há quase 100 anos ou 100 anos? Um filho. Sara também, 90 anos. Humanamente falando, impossível ter filhos nessa idade. Será que Deus cumpriria a promessa? E esse texto mostra a gente um Abraão com a fé esmorecida, ou seja, uma fé sem estímulo, uma fé desestimulada. E ele precisava de ter uma resposta de Deus. Ele precisava de ter esta fé renovada e fortalecida. Então Deus falou com ele. Que coisa maravilhosa. Vivemos dias, queridos, em que, humanamente falando, tudo ao nosso redor tem tudo para também esmorecer a nossa fé. Os acontecimentos, uma visão do futuro, que nós não podemos ter visão do futuro, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Quando a nossa fé esmorece. Vamos aprender nesse texto, nesses 5 versículos, lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. E se você adentrou este santuário, você está conosco pela internet, e a sua fé está lá embaixo, esmorecida, Deus tem um recado para você nesta noite. Deus quer falar ao seu coração. E a primeira coisa que nós queremos destacar está no versículo 1, a primeira frase do versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos. E a primeira coisa que Deus sempre tem o melhor para nós. Depois desses acontecimentos. A nossa versão atualizada diz assim. A versão corrigida diz depois dessas coisas. E a versão na linguagem de hoje diz depois disso Abraão teve uma visão. Então, irmãos, isso nos leva a fortalecer a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque não devemos nos desesperar. Não devemos nos desesperar. E sim fazer como nos ensina o salmista: esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, verso 1. Então você e eu somos desafiados a dizer não ao desespero e a esperar com paciência no Senhor. Porque no tempo certo, Ele mostrará que essa demora dele, muitas vezes, em responder à nossa oração, é uma estratégia dele mesmo, como o Todo-Poderoso. E muitas vezes, querido, o Senhor permite determinadas situações na nossa vida para nos moldar. A gente canta com muita alegria, quebra a minha vida e faz de novo. Mas quando Deus começa a moldar a nossa vida, a gente começa a reclamar. A nossa fé começa a esmorecer. Podemos usufruir, queridos, uma alegria muito grande
se nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Muitas vezes eu fico olhando para a geração mais jovem e pensando como será o futuro dessa geração. Se nós, nessa geração, já estamos enfrentando tantos problemas, humanamente falando, como será o futuro da próxima geração? Depois desses acontecimentos. Capítulo 14, você vai ver quais são os acontecimentos, né? O primeiro deles foi aquela guerra em que Abraão saiu vitorioso, pela graça de Deus, porque ele não tinha um exército, ele não tinha soldados treinados, ele tinha lavradores, ele tinha pastores, mas não tinha soldados. E Deus deu a ele a vitória. A prisão do seu sobrinho Ló. E também aquele encontro marcante com Melquisedeque. Tudo isso está no capítulo 14. Depois destes acontecimentos, Deus sempre tem o melhor para nós. Nós podemos aplicar isso, queridos, à nossa vida, ao nosso contexto, dizendo que as lutas e provações são coisas normais no nosso dia a dia, na nossa jornada. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está acompanhando cada passo da nossa vida. E Ele já tem preparado um lugar de refúgio para cada um de nós. Glória a Deus por isso. A situação está difícil, está. Mas Deus tem um lugar preparado. Abraão estava indo para uma terra prometida, onde ia emanar leite e mel. Então Deus tem um lugar preparado. Porque Deus sempre tem o melhor. Então eu convido cada um de vocês para que respiremos ares de esperança, mesmo diante das provações. Respire ares de esperança, que Deus sempre tem o melhor. Depois desses acontecimentos. Depois desses acontecimentos, Deus sempre tem o melhor. Então respire. Apesar da máscara que atrapalha um pouquinho a gente respirar, né? Respire ares de esperança. Mas não fique sem máscara, não, que o doutor Carol está ali, está vigiando a gente, né? Então, irmãos, como é bom a gente estudar a palavra, como é bom a gente olhar para o nosso pai da fé e saber que ele teve problemas como nós temos também. Mas saber que Deus falou com ele depois dessas coisas, Deus está falando com você também, comigo. Que depois dessas coisas, Ele tem o melhor. Em segundo lugar, o nosso texto destaca para a gente que nós não devemos desistir de lutar. Não temas. Porque Deus falou com Abraão. Não temas. Quer dizer, não entregue os pontos. Reaja. Certa feita, num dos campos que eu trabalhei, eu estava viajando de férias. E no dia que eu cheguei de férias, um irmão da SAF me ligou e falou: pastor, se eu preciso de um hospital, sei que o senhor chegou agora, está cansado. Nós temos uma das nossas jovens do hospital que ela tentou suicídio. Ela está precisando muito do senhor. Foi o tempo de deixar as coisas em casa e descer a bagagem, né? Tinha 3 filhas pequenas ainda, né? E eu fui para o hospital. Cheguei, subi até o apartamento onde ela estava. E quando eu bati a porta, ela não queria receber visita nenhuma. Bati a porta, eu falei: é o pastor Camargo. Pode entrar, pastor, estou esperando o senhor.
E eu cheguei perto dela, olhei bem para ela, peguei nas mãos dela, falei: minha filha, o que você fez? O que você fez? Ela começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei: Deus tem o melhor para você. Depois ela me contou o motivo da tentativa de suicídio. Eu falei: isso não justifica. A sua vida é muito mais preciosa do que qualquer acontecimento que venha sobre você, do que qualquer provação ou perseguição ou tentação que venha sobre você. Sua vida é tão preciosa que o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele começou a restauração daquela jovem. E depois ela foi para o IBEL, estudou e trabalhou como missionário muitos anos. E faleceu agora tem mais ou menos 2 anos que eu recebi a notícia do falecimento dela. Não temas. O Senhor disse para Abraão, ou seja, em meio às guerras, não podemos desistir de lutar. Não podemos nos deixar ser vencidos pelo medo. Nosso pastor está pregando sobre Atos dos Apóstolos pela manhã, falando bastante sobre Paulo. E quando eu estava preparando essa mensagem, me veio ao coração uma experiência de Paulo. Paulo já quase no final do seu ministério, preso em Jerusalém. Eles tinham um plano de matá-lo. E diz o texto, Atos 23, que um dia o pastor vai chegar lá para pregar. Ele já pregou em 21 hoje, né? E chegando em 22. Ele está lá na cela, preso. Lá fora a multidão querendo matá-lo. E de noite ou de madrugada, a Bíblia não fala o horário. E só na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pois o modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Coragem, não temas. Não temas. O Senhor vai te usar. Por isso não precisa temer. Hoje a mensagem de manhã foi sobre o testemunho. O Senhor quer que você seja testemunha dele ainda em muitos lugares e para muitas pessoas. Existem muitas pessoas por aí aguardando o seu testemunho, como servo do Senhor, como serva. Por isso, não temas. O nosso inimigo, irmãos, ele sabe que Deus tem reservado para nós coisas grandiosas e maravilhosas. E Ele vai trabalhar de maneira contrária para impedir que a gente goze essas coisas maravilhosas e que nós cheguemos no nosso repouso que o Senhor Jesus foi preparar. Ele tenta impedir, não pode. Sabe que não pode, sabe que já está vencido. Mas ele é atrevido, é audacioso, é mentiroso. Então ele tenta atrapalhar a vida do salvo, porque o salvo tem uma alegria que ele não tem, que é a alegria da salvação, que é a certeza da salvação. Não desista de lutar. Se você está enfrentando algum problema agora que você acha que é mais difícil do que os outros que já enfrentou, não desista. Deus tem o melhor para você, foi o nosso primeiro ponto da mensagem. Não desista de lutar. E voltando para o nosso texto, para o nosso pai Abraão, nós vemos que Deus está sempre trazendo à memória dele as promessas. Deus está sempre trazendo à memória dele as promessas. Como Deus sempre está trazendo também ao nosso coração, se nós estamos em sintonia com Ele, Ele também está trazendo ao nosso coração as promessas que Ele tem para a gente, feitas através da palavra. Quando o Senhor percebe que você está por desistir,
Quando o Senhor percebe que a sua fé está esmorecendo, Ele aparece para você, através da palavra, e faz você lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu. Não fosses vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não desista de lutar. Não deixe sua fé enfraquecer por causa de ataques do inimigo. Diz o texto que Abraão teve uma visão. O nosso texto, por que Deus falou com ele através de uma visão? Porque o Senhor conhecia a sua estrutura humana como Ele conhece a minha e a sua também. O salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então é a nossa fraqueza. E muitas vezes, queridos, nós somos levados a enxergar, a projetar o nosso futuro através da nossa própria vista, no sentido humano da palavra. A gente começa a fazer os nossos planos sem buscar a direção de Deus, sem crer na soberania de Deus, e muitas vezes a gente vem a falhar, e a nossa fé então vem a esmorecer. Alguém disse que há uma grande diferença entre vista e visão, e que o maior inimigo da visão é a própria vista do ser humano. Por isso o Senhor apareceu a Abraão em visão. E quando nós focamos no que vemos, os nossos olhos espirituais, podemos cometer erros. E quantas vezes nós temos errado? O que Sara fez em Abraão? Amou um filho com uma escrava. Errado. Porque focou no recurso humano. Então podemos cometer graves erros se nós ficarmos contemplando somente as nossas fraquezas, deixando de lado que Deus é o nosso refúgio. O que mais? Fortaleza e socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Então nós perdemos esse foco e voltamos a nossa visão para o humano, nós enfraquecemos. A nossa fé enfraquece. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé enfraquece. E o Senhor fala então, queridos, conosco nesta noite, para a gente ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor diz para Abraão: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção nos momentos de jornada. E essa promessa traz para a gente segurança. Quando eu saí de casa, 1974, mês de finalzinho de janeiro, indo para o Ibel, primeira vez que eu saí de casa, com 22 anos, né? Debaixo da saia da mãe, do braço do pai, né? Muito bom, muito gostoso. Mas precisava sair para estudar. E para ir para o Ibel, para preparar para o campo missionário, não voltaria mais. Para morar dentro de casa, não. E eu viajaria numa quinta-feira, e na quarta-feira à noite teve culto na nossa congregaçãozinha, que hoje é uma grande igreja para a glória de Deus. E nesse culto, o coral cantou: não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. E esse hino, irmãos, me acompanha todo dia. Quando alguma coisa acontece que a gente fica assim um pouco desanimado, eu ouço o coral cantando: Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Não desanimes, Deus cuidará de ti.
quando nós colocamos a nossa visão nas coisas humanas, nós corremos esse risco. E Abraão começou a olhar. Eu estou velho, Sara está velha. Cadê a nossa posteridade? Vai ser Eliezer? Não vai. Vai ser Ismael? Não vai. Então acabou. Quantas vezes, queridos, nós chegamos nesse ponto também. A nossa fé vai lá embaixo, ela esmorece. Então nosso Deus aparece e diz assim: seu galardão é sobremodo elevado. Não acabou. Não acabou. O Senhor garantiu ao seu servo Abrão que ele havia sido obediente, deixou sua terra, sua parentela, deixou lá sua herança, deixou lá sua riqueza, deixou lá seus pais. O Senhor falou: Abraão, eu prometi para você, jamais vou te desamparar. Você deixou tudo. A partir de agora, Abraão, eu sou a sua herança. Que glória, irmãos. Nossa herança é Deus. Nossa herança é Jesus Cristo. Deus falou isso com Abraão. Por isso, não temas. Coragem. Coragem. Em terceiro lugar, queridos, devemos lembrar primeiro, qual foi o primeiro que nós falamos? Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Depois desses acontecimentos. Talvez está acontecendo alguma coisa na sua vida, depois desses acontecimentos vai acontecer algo extraordinário. Creia nisso. A segunda coisa que Deus disse para Abraão, disse: não temas, vai em frente. Não deixe o inimigo desanimar você. E em terceiro lugar, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Versos 3 a 5 diz assim: disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, a um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Deus nunca falha. Abraão achou que Deus ia falhar e tentou dar uma ajudazinha para Deus. Muitas vezes a gente quer fazer isso também, né? Dar uma ajudazinha para Deus. Mas Deus nunca falha. Abraão reclama, né? A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E o Senhor fala com ele: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus nunca falha. Deus prometeu. Deus prometeu a você e a mim. E Ele nunca falha. Ele nunca decepciona aqueles que nele confiam. E Ele sempre recompensará, irmãos, com bênçãos espirituais e até mesmo materiais. Quem? Aqueles que pela fé aceitam o desafio de caminhar junto ao plano soberano de Deus. Deus tem um plano soberano na sua vida. E você tem de aceitar esse desafio. Falar: Senhor, eu quero viver esse plano soberano do Senhor na minha vida. Mesmo que as coisas não estejam dando certo. O Senhor prometeu um filho: Senhor, eu já estou velho, não posso ter filho mais, e agora? Deus nunca
falha. E o Senhor diz para ele: eu sou o seu escudo, eu sou o grandiosíssimo galardão. Então isso, queridos, preenche o bem-estar e a segurança do coração do velho patriarca. Eu espero que preencha também no seu coração. Então diz: eu sou o seu escudo, o seu galardão será grandiosíssimo. O que seria de nós se nós estivéssemos no lugar de Abrão? Eu fico pensando muitas vezes, né? Esses dias que está passando a novela Gênesis, de vez em quando eu tenho a oportunidade de assistir. Apesar de a gente saber que é uma mentira, né? Que o que eles estão lá encenando, mas a gente vai para a Bíblia, né? E muitas vezes eu fico pensando, como é que reagiu? Como estava o coração de Abraão quando ouvia aquelas promessas, quando via os problemas, quando seus anos iam passando e Deus não cumpria a promessa que Deus havia feito para ele? Então Abraão desejava mais do que o cuidado de Deus. E ele precisou, irmãos, de algumas doses de encorajamento. Ele precisou de algumas doses de encorajamento. Várias vezes ele demonstrou que estava fraquejando a sua fé estava esmorecendo. E o Senhor apareceu sempre na hora certa para fortalecer a sua fé. E muitas vezes, queridos, nós temos dificuldades para mexer com o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós colocamos tudo na nossa mente, que é fraca, que é falha. Colocamos tudo nas nossas energias, no nosso tempo, na nossa dedicação, e nos esquecemos da soberania de Deus. Senhor, eu tenho lutado tanto e não tenho dado resultado. Deus é soberano, continua a lutar. Não temas, não desanimes. Por quê? Deus tem o melhor para você. Deus tem sempre o melhor. Por isso não devemos jamais desistir. Confie, creia na soberania de Deus. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ter com Deus experiências grandiosas na vida espiritual. Talvez você nunca teve, mas você vai ter. E você vai crer, descansar e confiar na soberania de um Deus que sempre tem o melhor. Depois dessas coisas, eu já disse, se está acontecendo alguma coisa com você, diga assim: depois dessas coisas vem a bênção. Por isso eu não posso jamais desistir de lutar. Não temas. Por quê? Deus nunca falha. E o último lugar, para terminar a nossa mensagem, versículo 5 diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Saia da zona de conforto. Abraão estava onde? Dentro da tenda. E dentro da tenda a visão dele era muito pequena, muito limitada, por maior que fosse a tenda. Então o Senhor falou: ó, sai daí. Você está muito acomodado aí, só reclamando e acomodado. Vem para fora, disse o Senhor. Então, conduzindo até fora. Queridos, muitas vezes são os nossos conceitos, as nossas ideias que limitam a nossa visão de Deus. Quantas vezes alguém conta para a gente uma experiência espiritual e fala: eu não acredito nisso.
Eu sou crente há tantos anos, nunca vi isso acontecer. Nós temos de sair da nossa zona de conforto. A sair, o Senhor disse, olhe para os céus. Olhe para o alto, olhe para as estrelas. Nos anos 80, eu enfrentava alguns problemas assim de falta de visão das coisas espirituais de Deus. E eu pedi, falei, Senhor, eu quero ter experiência com o Senhor para eu poder abençoar o meu rebanho. Meu rebanho precisa ser abençoado, eu sou pastor. E eu preciso conhecer essas coisas de perto. E até agora eu fui convidado a participar de um congresso. E nesse congresso eles falaram, olha, o preletor tem um dom de cura. Eu falei, quero ver, viu, reverendo Silas? Eu falei, eu quero ver de perto. O coração da gente bem incrédulo, né? Nunca tinha visto. E Deus me moeu naquele congresso. Quando eu cheguei, fiz a minha inscrição, eles viram que eu era pastor, falaram, então você vai ser conselheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Congresso pentecostal daqueles bem quente, né? Você vai ser conselheiro. Mas, meu Deus, um pastor presbiteriano conselheiro num congresso desse, não sei o que eu vou fazer, né? Mas Deus estava trabalhando na minha vida. E um dia eu estava em pé, assim, porque a gente ficava em pé, os conselheiros, para atender as pessoas que se levantassem durante a mensagem, para aconselhar, para falar de Jesus, para orar. E eu estava em pé, mais ou menos perto do presbítero Zé do Carmo ali, né? Nessa posição, 3, 4 bancos. E o preletor desceu e foi no meu rumo. Eu falei, misericórdia, será que eu estou doente? Ele vai orar por mim agora? Eu não sabia, né? Até então estava são. Assim um senhor sentado atrás de mim. E ele falou, você está infartado e vai precisar de um transplante de coração. Aí o senhor falou, realmente, eu estou aqui em São Paulo, foi aqui em São Paulo esse congresso, né? Eu estou aqui em São Paulo para isso, estou na fila, esperando. Aí falou, você não vai precisar mais não, o Senhor vai te dar um coração novo agora. Ele orou por aquele homem. E eu estava perto. Eu falei, Senhor, será que o Senhor vai curar mesmo? Coração incrédulo, né? Pastor incrédulo. E terminou. Isso foi numa terça-feira, o congresso ia encerrar num sábado. Na sexta-feira, aquele homem chegou com todos os documentos dele, atestando a sua cura. O médico falou, você não precisa mais de transplante, seu coração voltou a funcionar normalmente. Ela não tem mais nada entupido, não tem, fez os exames todos. Então, irmãos, muitas vezes nós limitamos as coisas, limitamos a ação de Deus na nossa vida ou na vida da nossa igreja, por causa da nossa fé que está lá embaixo, que está esmorecida. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Deus disse a Abraão, olhe agora para os céus. É como se Deus estivesse dizendo para ele, Abraão, deixe de olhar para a sua condição. Deixe de olhar para a sua idade. Deixe de olhar para os seus problemas. Deixe de olhar e colocar esperança somente nas pessoas. Vem para fora. Para de ficar aí dentro remoendo essas coisas na sua mente. Que desafio, irmãos. Que desafio o Senhor está fazendo a você e a mim nesta noite também. Vem para fora. Saia dos lugares de derrota, de impedimentos, de frustrações, de limitações. O Senhor está te chamando para que você experimente o possível de Deus. Tudo é possível ao que crê.
Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deixemos a área natural para vivermos a área sobrenatural em nossas vidas. E a paz do nosso Deus vai trazer consolo para os corações abatidos, para a alma cansada, para a alma afligida, para a alma preocupada pelo futuro, para as lutas das situações presentes. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossas vidas, para podermos ver, experimentar e gozar as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu concluo com alguns desafios. Quando a nossa fé esmorece, o que fazer quando a nossa fé esmorece? O que eu vou fazer? 4 coisas. O que eu tenho de fazer? Primeira, Deus sempre tem o melhor para nós. Depois dessas coisas. A segunda medicação, não temas, ou seja, não desista de lutar. Não entregue os pontos. A terceira, nós servimos a um Deus que nunca falha. Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Na hora dele, creia na soberania dele. Agarre-se na soberania dele. E outro desafio, saia da zona de conforto. Olhe para Jesus. Não olhe para as coisas que estão acontecendo. E fique preso dentro de uma tenda como Abraão estava. Deus falou para ele, sai para fora e olhe para os céus. Você está vendo as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Mas um filho nascido de você e de Sara, não é de Agar nem de nenhuma outra mulher, mas de vocês mesmos. Então enxergue. Peço ao Senhor para abrir a sua visão. E que Ele assim, queridos, fortaleça a nossa fé a cada dia. Se a sua fé está esmorecida, olhe para esse texto e receba a bênção de Deus nesta noite.